Hoje é dia 10 de junho do ano 2018. É um domingo. Estamos perto de 14 horas. É quando nós resolvemos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. As nossas palestras são movidas pelos questionamentos, perguntas, dúvidas de nossos ouvintes, de nossos pacientes e dos buscadores de conhecimento sobre doentes, doenças, sobre área médica, sobre curas mentais e sobre curas até espirituais. Nós não temos uma religião, não somos filiados a nenhuma igreja, mas respeitamos todas as religiões, inclusive as doutrinas, né? Frequentamos muitos templos, sinagogas, mesquitas, espaços religiosos, em busca de respostas, né? Eu sou um buscador crônico, em busca de conhecimento, né? Mas nós, como médico, atuamos em nossa clínica de dor, de transtornos musculoesqueléticos, né? Que resultam de transtornos em articulações, músculos, tendões, nervos, vasos, ossos, entenderam? Então, esses são os componentes do sistema musculoesquelético, entende? E quando esses sistemas vão mal, ou funcionam mal, um dos sintomas mais marcantes desse transtorno é a dor. Nem sempre a dor vai acontecer naquele momento da evolução desse processo. Ela pode vir depois, mas podem vir sintomas outros, como formigamentos, adormecimentos, cãibras, perda de força, entenderam? Incapacidade física, entendeu? Claudicação. Então, esses transtornos musculoesqueléticos, eles se manifestam em várias localizações do corpo humano, como eu sempre digo. Dor de cabeça, pode ser até do tipo enxaqueca, dor no pescoço, nos ombros, nos braços, né? Dor na região dorsal da coluna, dor lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor ou cansaço nas pernas, peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos, nos pés, às vezes zonas de anestesia. Enfim, vários sintomas podem acontecer em várias localizações do corpo humano, entende? E, em geral, essas manifestações, quando elas não são atendidas com rigor médico, elas podem evoluir para incapacidade, né? E aqui também sempre repito, é doença, é doente, a presença médica é fundamental. Não só porque isso é nossa cultura, né? Que na nossa cultura, a medicina nossa ocidental é a medicina alopática, ortodoxa, tradicional, entende? E é essa medicina no qual nós recebemos a graduação na gloriosa Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de São Paulo, né? Então, nós somos formados à luz da ciência. Então, teoricamente, o médico é um cientista. Ele está em busca sempre de conhecimento, entendeu? E isso não tem fim, né? Em termos de evoluir como médico, para ter maior poder de buscar uma solução para os seus doentes, ele busca mais conhecimento, vai em congressos, palestras, recebe livros novos, artigos de outros países, né? Muitas vezes temos que saber falar inglês, espanhol, para entender outros pesquisadores de outros lugares do mundo, né? O médico está sempre em busca de informação, de novidades, de novas ferramentas de cura,
de determinadas doenças, né? Não acaba nunca isso. Nunca, entendeu? Por isso, hoje, a medicina, ela está muito especializada. Muito. Então, tem muitas especialidades, né? A gente fala em tom de pilhéria, de brincadeira, que vai chegar o dia que vai ter o especialista da mão direita e o especialista da mão esquerda, entenderam? Mas isso é apenas uma brincadeira, entenderam? Mas é assim, a medicina está, cada hora ela tem nova especialidade, é a ortomolecular, é a medicina fetal, né? Hoje tem uma medicina especializada no feto, na criança que ainda não nasceu, entenderam? Então a medicina é muito especializada. Quem ganha isso são os pacientes, né? São os doentes. Então, cada dia, um especialista da determinada coisa, ele, teoricamente, é o indivíduo que mais entende daquilo, né? Então, é comum os médicos, né? Isso não é mais comigo, agora eu vou te encaminhar ao especialista da área e tal, entende? Na minha especialidade, que é sobre transtorno músculo-esquelético, toda hora nós temos problemas neurológicos acontecendo e problemas reumatológicos, né, do reumatismo, das articulações, enfim. Então nós trabalhamos com isso, é o nosso dia a dia, e nós atendemos em geral doentes crônicos, aqueles doentes que se arrastam durante muito tempo, entenderam? São poliqueixosos, com razão, entende? Porque a dor é persistente, ela às vezes está em ritmo de ascensão, ela está cada dia pior, e elas são incapacitadoras. O paciente tem dificuldade de permanecer em pé às vezes, de andar distâncias um pouco maiores, de se manter em equilíbrio e sofre quedas periódicas, frequentes, às vezes até com resultados desastrosos, como fratura do colo do fêmur, enfim. E às vezes tem que se apoiar numa bengala como terceiro apoio, ou em duas muletas, ou num andador, ou numa cadeira de rodas, quando o caso fica muito grave. Entenderam? Então, a pergunta que sempre os telespectadores, não, nós ouvintes aqui da rádio, eu dou muita entrevista de televisão, por isso que eu falo telespectadores às vezes. Mas aqui na rádio, nossos ouvintes e nossos pacientes, os buscadores de conhecimento, sempre me questionam sobre por que tanta gente sofre de coluna. Por que tanta gente sofre de dor nas costas? Né? Eu diria que você pode ser muito jovem, você pode ser muito magro, você pode ter uma idade madura, você pode ter uma idade avançada, você pode ser oriental, ou pode ser ocidental, ou pode ser um afro-americano, entendeu? Você pode ter várias genéticas, mas todos sofrem de coluna. O operário mais humilde de uma empresa, de uma potente empresa, entendeu? E o seu diretor executivo mais graduado, todos podem sofrer de coluna vertebral, né? Eu escrevi um livro sobre coluna, em que eu digo assim, um dia, se você nunca sofreu de coluna, parabéns, mas não cante vitória, porque pode ser que um dia você venha a sofrer, entenderam? Então, aos sofredores que já sofreram, aos que estão sofrendo, e àqueles que poderão sofrer de problemas de coluna. E problemas de coluna em geral, a dor desses problemas de coluna em geral decorrem de transtornos de desarranjos articulares que maltratam raízes nervosas e causam outro tipo de dor chamada nevralgia. A nevralgia é uma dor terrível, aquela dor que você quer se livrar dela de qualquer jeito. Imagina a nevralgia, para vocês terem uma ideia, a dor de dente, aquela dor de dente terrível. Aquilo é uma nevralgia por exposição do nervo. Mas, em geral, as nevralgias de coluna, por exemplo, a ciática, que é a mais conhecida, ela decorre de uma nevralgia de compressão mecânica do nervo, por uma hérnia de disco, por artrose, o bico do papagaio, como o vulgo chama, entenderam?
ou por uma fratura, ou um deslocamento de vértebra, por uma queda maior, uma queda mais acentuada, um traumatismo, entendeu? Então, e por que tanta gente sofre de coluna? Primeiro, vejam vocês, nós não somos super-homens. Não existe o super-homem, só na história em quadrinhos e no cinema. Não existe a super-mulher. Não existe. Entendeu? Nós somos seres humanos muito frágeis. Eu às vezes brinco com meus pacientes e digo, nós devíamos nascer com uma placa, cuidado, frágil. Entendeu? Você pensa que o teu osso é muito duro, que os teus dentes são muito duros, são muito rígidos, são muito fortes, teu joelho é maravilhoso, ele é muito potente. Não. Todos são muito frágeis, entendeu? E nós não temos mecanismos para nos proteger de impactos, né? De traumatismos, de quedas. Então nós sofremos muito com traumatismo. E não pense que são os grandes traumas, não. Os microtraumas, os traumas do dia a dia, do teu automóvel, entendeu? Dos esportes, do próprio trabalho, vão se somando, né? Então, por que tanta gente sofre de coluna? Porque nós, no dia a dia, maltratamos o nosso esqueleto. Entendeu? A cada dia nós estamos maltratando. Vejam vocês o que eu vou dizer. Uma coisa incrível, entendeu? Incrível. Até o fato de eu estar aqui sentado, eu estou maltratando o meu esqueleto. Entendeu? Porque sentado, eu produzo uma grande insuficiência abdominal. E os músculos abdominais são cabos de aço da minha coluna. Entendeu? Não só os dorsais, que são músculos mais fortes, mas os abdominais também. Entende? Então, um desequilíbrio entre os músculos dorsais da região lombar e os músculos abdominais. E o que acontece? Acontece uma lordose, que é esse fundo na coluna que nós temos. E essa lordose muito aumentada dá dor nas costas. Não só dá dor nas costas, como dá um quadro clínico chamado de estenose lombar, que é um estreitamento do canal lombar, onde passam raízes nervosas do fim da medula, entenderam? E isso dá um quadro clínico também de claudicação neurológica. É aquele doente que anda um pedaço e não aguenta mais andar, ele para um pouco, respira, entendeu? Às vezes ele dobra o tronco para frente. Por que dobrar o tronco para frente? Porque ele alarga o canal lombar, ou seja, diminui a lordose. Então, nem sempre as pessoas dobram o tronco para frente porque estão ficando corcundas, não. Às vezes elas dobram o tronco para frente para descomprimir a lombar e conseguem andar um pouco mais, entenderam? E às vezes então precisa da bengala, porque às vezes dobram tanto para frente que pode perder o equilíbrio, entenderam? Então, na evolução do quadro da coluna, os esforços físicos, a overdose de peso que você possa carregar no dia a dia, vai somando. E pode não dar consequências imediatas, mas pode dar consequências mediatas, a médio prazo. Entenderam? E vai somando. Entendeu? O outro aspecto que maltrata muito a coluna são os pesos que carregamos, ou os próprios pesos nossos, ou seja, a obesidade. Entendeu? Às vezes, a obesidade, ela acontece um exagero da barriga, né? Fica aquela barriga imensa. A região abdominal, muito exagerada, ela é muito pesada e ela alavanca em cima da lombar, da coluna lombar, aumentando também a lordose, entenderam? O aumento da lordose é prejudicial, porque estreita o canal da coluna, onde passam todos os nervos. O ciático é um nervo calibroso que ele é sensitivo motor das pernas. Então, o que você sente nas pernas e a força que você quer que a perna tenha para subir uma escada, para atravessar uma rua correndo, o ciático está envolvido. Entendeu?
O cérebro dá o comando, o ciático dá a transmissão e o estímulo. Para o músculo dá a força, dá o impulso, dá o start do movimento, dá força, subir a escada. Entendeu? Então, essas compressões do ciático, o ciático perde eficiência no sentido de mandar estímulo. E se o estímulo fica fraquinho, o que acontece? A perna enfraquece. Então a pessoa se queixa. Eu não consigo subir uma rua se é uma rampa. Eu, para subir uma rampa, preciso parar 2, 3 vezes para respirar e tal. Aí eu consigo andar mais um pedaço. Entendeu? Isso é uma claudicação neurológica. Entendeu? Pode ser o problema de coluna. Entende? Então, peso que você carrega mais. Obesidade. A obesidade tem 2 vilões que fazem parte dela. Primeiro é o próprio peso. Segundo, todo obeso é um insuficiente muscular. Todos nós, ocidentais, somos insuficientes musculares. Só o fato de sermos sentadores, né? Senta no carro, senta em casa, senta no almoço, senta para jantar, senta na televisão, senta no sofá, enfim. Isso é muito prejudicial, entende? Então, infelizmente, a nossa vida social, de trabalho e tudo, exige que a gente permaneça muito tempo sentado. Mas existem o que se chama os mecanismos de compensação, entendeu? Que são os alongamentos, que são os exercícios abdominais, entendeu? Então, quem mais perde com a flacidez abdominal é a postura. Tem muito abdômen, ou está muito flácida a musculatura abdominal, a lordose aumenta. A lordose é aqui, aquela curvinha que entra aqui atrás da gente, aqui embaixo. Entendeu? Quando a lordose aumenta, a coluna dói. Quando não só isso, as pernas enfraquecem. Entendeu? Então, a barriga grande aumenta a lordose. Para as mulheres, eu tenho uma mensagem importante. Os sapatos de saltos muito altos aumentam a lordose. Da mesma forma, maltrata a coluna. Estreita o canal. Quando você é muito jovem, entende? Você não sente isso. Mas mais tarde você vai sentir. Você vai sentir. Entenderam? Porque os saltos muito altos, eles aumentam a lordose. Ou seja, salientam o bumbum. Mas às custas de quê? Da lordose aumentada. A lordose aumentada é muito ruim para os nervos que comandam as tuas pernas. Entenderam? E não só a força, não. Até a própria circulação das pernas, inclusive a circulação linfática, é influenciada pelos estímulos que saem do nervo ciático, entendeu? Do nervo ciático. Entende? Então, uma boa circulação das pernas também depende de uma coluna perfeita, entendeu? No alinhamento, no alongamento, entendeu? Um outro aspecto da coluna que prejudica muito a gente são as tensões emocionais. Eu sempre digo, o intestino, a pele e a coluna são espelhos da nossa alma. Entendeu? Às vezes tem manifestações na pele que aparecem, não sei o quê, não há dermatologista que resolva, nem pomada que cure. Entende? Mas é uma manifestação psicossomática, né, que está se manifestando como doença de pele. Manchas na pele, erupções na pele, entende? Podem dar origem, podem ser originadas por problemas emocionais, psicológicos, desamor, perdas afetivas ou até mesmo financeiras, entenderam? Então, as nossas emoções têm muito a ver com a pele. As nossas emoções têm muito a ver com o nosso intestino, com o nosso aparelho digestivo. Entendeu? Entendeu? E a coluna é idem. A coluna também. Se você está tenso, olha a palavra, você está tenso. Você tensiona a musculatura. Tensiona a musculatura, você tende a se encolher. Você vai ser pressionado, você vai baixar de altura. Você começa a pressionar os espaços dos discos intervertebrais, de onde saem as raízes nervosas. E acontece o quê? Dor. E a dor pode ser no pescoço, pode ser nas costas, pode ser na lombar,
Pode ser no dedão do pé, no joelho, entende? A dor pode ser à distância. É uma dor referida. Né? Dor referida. Às vezes dói a panturrilha da perna, mas o problema é lombar. É do ciático. Entendeu? É do ciático. Então, veja você, o médico é um verdadeiro detetive, né? Ele tem que buscar as pistas. Tem que buscar as pistas, o que está acontecendo e tal. E ele tem que dar o diagnóstico. O diagnóstico é o abre-te sésamo. Entendeu? De toda a pesquisa médica em cima de um doente que está se queixando. Entende? Então, na hora que tem o diagnóstico firmado, confirmado pela história clínica, pelo interrogatório complementar, pelos exames subsidiários, a função médica naquele momento vai decorrer o tratamento. O tratamento é uma decorrência sempre. Entendeu? Uma decorrência do diagnóstico. Às vezes os sintomas são tão devastadores para o doente, são tão graves, que às vezes nós trabalhamos com sintomas sem ter o diagnóstico. Eu mesmo, na minha clínica, recebo pacientes com uma crise de coluna terrível, grave, travados, né? Como ele diz, estou travado. Entende? Eu preciso dar um relaxante muscular, entende? Fazer uma sedação, mesmo que superficial, para poder conversar com o paciente e, eventualmente, mandá-lo para um tubo de ressonância magnética para eu ter o diagnóstico. Mas, antes disso, eu preciso proporcionar um alívio. Eu tenho que fazer um verdadeiro pronto-socorro. Entenderam? Então, isso é o papel do médico. Então, o médico tem que sempre estar presente nos quadros, nas queixas dos doentes. Porque ele tem o critério para avaliar até que ponto esse caminho é o melhor, entende? E a ética médica obriga que o médico descubra o diagnóstico, resolva o diagnóstico e depois tem que decorrer o tratamento mais simples, mais rápido, mais eficiente e o mais barato. Entenderam? É isso que a ética determina que o médico faça. Entendeu? Nem sempre é possível tudo isso, mas isso é o ideal. Isso é o ideal. Entendeu? Nós somos formados à luz da ciência. Somos cientistas. Mas veja bem, o raciocínio científico não é infalível. Entendeu? Vejam vocês, às vezes, uma coisa que é verdade se torna mentira. E às vezes uma mentira se torna verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Entende? E quando lida com médico, hoje mesmo pacientes estão comentando na minha clínica sobre médicos que esquecem pinças na hora da cirurgia dentro do doente, não sei o quê. Então o erro médico é abominável. Todo mundo pode errar, menos o médico. Entendeu? Todo mundo pode errar, menos os médicos. O médico não pode errar. Entende? Porque o erro médico vai prejudicar um ser humano que confiou naquele médico. Entendeu? E eventualmente, pode ocorrer. O médico é humano. É simplesmente um ser humano. Entendeu? Mas ele tem que ter uma atenção incrível, uma responsabilidade terrível. Entende? Nós temos médicos, nós médicos temos que saber lidar com essas tensões. Senão o médico vira doente, tem infarto, tem derrame, tem obesidade, entenderam? Então, eu mando meus pacientes fazer ginástica, se alongar, não sei o quê, mas eu faço, eu me alongo, eu me cuido, entendeu? Então, raciocínio religioso, amar ao próximo como a ti mesmo, mas você tem que se amar a ti mesmo, para depois amar ao próximo. Entenderam? Se você fuma, se tem uma vida desregrada, você não está se amando. Entenderam? Mas, enfim, já fizeram sinal para mim que o meu tempo acabou. Hoje acabou aqui na rádio. Entendeu? Então, na verdade, é assim. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é 11, o código, 3661-4243. 3661-4243. Se quiserem conhecer todas as nossas palestras, estão no YouTube. Entra lá, Rui com Y Mercúrio. Tem várias palestras nossas lá. Entendeu? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima jornada. Obrigado.